2 Samuel capítulo 9. Eu sei que tem dias que a gente não consegue nem falar algumas coisas, mas se você se sentir à vontade, fala com o seu irmão do seu lado aí, fala assim para ele assim, ó, o rei mandou te chamar. Convenceu o convite aí? Você iria? Fala com ele, o rei mandou te chamar. Vamos ler a palavra do Senhor? Certo dia, a partir do versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 5. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Aleluia. Até aí, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, nós estarmos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor. Eu quero te agradecer por tua preciosa presença, porque o Senhor já está manifestando no nosso meio a tua graça, o teu amor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque se tem algo que nos movimenta nesse dia tão difícil é a tua presença. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações, que traga ao nosso coração, ao nosso entendimento, direção, entendimento da tua palavra. Ah, Jesus, que o nosso coração possa ser nessa noite uma terra fértil, meu Pai, para ouvir a tua voz. Meu Deus, abre os nossos ouvidos, meu Deus, tira toda distração, meu Pai. Meu Deus, toda preocupação, Senhor, todo cansaço, todo desânimo, Senhor. Nós queremos lançar agora aos teus pés e pedir ao teu Espírito Santo, Pai, que renova as nossas forças. Senhor, venha trazer alegria para o nosso coração, para a nossa vida, Pai. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor fala conosco. Eu quero te agradecer porque nós não somos sozinhos, Senhor, nesses dias, nesses tempos. Mas obrigada, Pai, pela tua preciosa presença, meu Deus. Muito obrigada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra, ela é uma bênção. Ela vem de encontro ao nosso coração nessa noite. Eu já ministrei essa palavra e toda vez que eu ministro ela, assim, a palavra se renova no meu coração. E é assim que a palavra faz conosco, né? Ela nos renova todos os dias. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cenário, né, ao qual estava acontecendo isso tudo que a gente leu aqui. Havia acontecido uma troca de trono. O rei Saul havia morrido em batalha. E agora o atual rei seria o rei Davi. E você encontra isso lá em 1 Samuel,
não vai dar tempo talvez a gente ler tudo, mas se você que gosta depois de conferir, só anotar. 1 Samuel 31, 1 e 6. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Giboa. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram junto naquele mesmo dia. Aqui nesse versículo está falando sobre a morte do rei Saul e de seus filhos. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3 e 4, então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Esses 2 versículos aqui estão nos mostrando que o rei Saul havia morrido em batalha com seus filhos, e agora o rei Davi é ungido a rei. No versículo 1 que a gente leu, Davi faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Davi, abre um pouquinho o microfone. Davi, irmãos, para ele não sofrer resistência, talvez no trono, era normal que eles pudessem até mesmo exterminar os antepassados do outro rei. Por quê? Para não correr o risco deles tentarem tomar o trono novamente. E nós lemos aqui que Davi pergunta se existe alguém da família de Saul, se resta alguém. E Saul, quando nós lemos a história, nós vemos que ele perseguiu a Davi em sua trajetória. O rei Saul perseguiu, quando estava em vida, perseguiu a Davi. Tentou matar Davi, enganou Davi. Quantas coisas ruins. Ele invejou Davi. Ele ficou com medo de Davi tomar a posição dele do trono. E agora aqui nós estamos vendo Davi escolhendo honrar ao invés de desprezar. Davi poderia muito bem ou exterminar o restante da família de Saul. Ele poderia muito bem nem preocupar, nem esquentar a cabeça com aquilo ali. Mas ele não. Ele decide a honra ao invés do desprezo. Ele também aqui, irmãos, ele está honrando uma palavra que ele fez a Jonatas, o seu amigo, que é o filho do rei Saul, que morreu lá em batalha junto com seu pai. E aqui ele está honrando. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 20, 14 e 15. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Olha só, Jonatas falando para Davi. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Olha só, Jonatas falando para Davi enquanto estava em vida. Ali eles estavam fazendo um acordo um com o outro, um juramento um com o outro. E agora, nesse momento oportuno, talvez Davi nem precisasse lembrar do que ele falou, nem precisasse cumprir essa promessa. Mas uma lição aqui que nós já tiramos de início, que honra, ela é uma decisão. Honrar não é só quando o outro merece. Honrar não é só quando o outro lhe trata bem. A honra é uma escolha. Muitas vezes nós vamos precisar honrar algumas pessoas que nos perseguem. Nós vamos precisar honrar pessoas que nos feriram. Você talvez pode lembrar aí do seu relacionamento com os seus pais. Talvez os seus pais te feriram, te magoaram, machucou o seu coração.
Talvez você sofreu um abandono, uma rejeição. E aí você está alimentando isso tudo dentro do seu coração. E aí o que você faz? Você maltrata os seus pais, você desobedece, você não quer mais honrá-los, você vive com essa mágoa dentro de você. E aí, ao invés de você plantar honra, você planta desonra. Por quê? Você talvez possa até dizer assim: mas eu não recebi isso do meu pai, eu não recebi isso da minha mãe, e agora então é o que eu tenho para oferecer. Peraí, o Senhor Jesus te fez nova criatura. O Senhor Jesus está escrevendo uma nova história na nossa vida. E nós não precisamos oferecer só aquilo que nós recebemos das pessoas. Talvez os nossos pais também não receberam dos pais deles. Peraí, se Deus é amor, se Deus nos deu amor, se Deus demonstrou amor por nós, por que não oferecer aquilo que Deus está nos preenchendo, aquilo que Deus está colocando dentro de nós? Às vezes nós escolhemos a desonra ao invés da honra. E a honra, ela é em vários níveis. Você precisa honrar com seus pensamentos. Você já parou para pensar no que você está pensando? Lá no Facebook tem sempre a pergunta lá, né? No que você está pensando? Acho que é assim mesmo, né? No o que você está pensando. Você já parou para pensar o que você está pensando? Quais são os pensamentos que você está alimentando? Será que os seus pensamentos são pensamentos que estão honrando a Deus? Porque talvez nas nossas atitudes nós conseguimos honrar, mas os nossos pensamentos, os quais as pessoas não estão vendo, mas eu quero te lembrar que Deus vê, nós estamos desonrando a Deus. Quando você está sozinho, quando você está sozinha, quais são os pensamentos que estão permeando a sua cabeça? Com o seu cônjuge, talvez ele não precise estar perto de você, mas os seus pensamentos, você está honrando a ele? Ou você está desonrando? Com aquilo que você está vendo, aquilo que você está pronunciando. Davi aqui estava honrando a sua palavra, feita lá atrás, e agora nessa oportunidade de vingança, ele decide demonstrar bondade. Olha a pergunta: existe alguém a que eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Alguém da família de Saul, aquela família que me perseguiu, que queria me matar, que sentiu inveja. Existe alguém que eu possa ajudar? Existe alguém que eu possa honrar? Porque se eu recebi isso, eu não quero dar isso, porque eu recebi muito mais do meu Deus. E assim nós precisamos fazer. Escolher sempre a honra ao invés da desonra. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, Romanos 12:10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenham prazer em honrar. Vai ter dias que não vai ser fácil. Vai ter dias que a gente vai preferir virar as costas. Vai ter dia que a gente vai dizer: eu não vou ajudar, ele não merece. E aí a gente se torna o quê? Juízes das pessoas, juízes das atitudes das pessoas. A gente só esquece de julgar nós mesmos, né? Mas Deus que vai julgar todas as coisas. Não é nós que vamos julgar a atitude do outro. Eu sei que às vezes machuca. Talvez você entrou aqui, você está ferido. Talvez você está angustiado porque alguém te machucou, alguém te feriu e o seu coração está como sangrando. Eu percebo como se fosse um coração cheio daquele arame farpado, sabe? E como se estivesse apertando o seu coração mesmo, e o seu coração estivesse machucado. E você não consegue sair desse ciclo vicioso. Te feriram, aí você também fica se ferindo, você fica se martirizando. Ah, porque fizeram isso comigo? Porque agora eu estou machucado? Porque agora eu sou essa pessoa amarga? Porque agora eu estou assim com o coração machucado e eu também vou viver aqui abandonado? Ninguém lembra de mim? Ai, ninguém ora
ninguém me manda uma mensagem, eu fui abandonado, eu estou rejeitado. Missionária Kelly, se você soubesse como ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, todo mundo virou as costas, eu estou passando uma fase na minha vida que parece que me abandonaram, parece que até Deus me esqueceu. Talvez você está aqui, você está falando isso. Talvez sejam essas frases que você esteja falando por esses dias. Você está sentindo rejeitada, machucada e ferida. E aí, o que acontece? Você fica assim. Você quer ficar sozinho, você quer ficar excluído, você não consegue mais se relacionar com as pessoas, porque você está com medo de se machucar ainda mais. Talvez as pessoas não fizeram até mesmo de propósito, mas mesmo assim você se sentiu machucado. Vai acontecer algumas vezes nas nossas vidas, às vezes as pessoas não vão fazer de propósito, mas nós vamos sair daquela situação feliz. Muitas vezes não é culpa das pessoas, somos nós mesmos que estamos feridos, somos nós mesmos que estamos sentindo machucado. E aí tudo que acontece é como se as pessoas estivessem fazendo de propósito contra a nossa vida. Eu gostaria de trazer essa palavra para você nessa noite e dizer que você não precisa ficar nesse ciclo vicioso. Você não precisa continuar vivendo dessa forma que você está vivendo. Como eu disse no início aqui, nessa noite, o rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. E quando o rei mandar chamar, isso tem muito a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com pertencimento. Sabia que você pertence a alguém? Talvez você se sente rejeitado pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus amigos, por alguém da igreja. Ei, mas deixa eu te trazer uma mensagem nessa noite. O Senhor Jesus não te rejeita. O Senhor Jesus te escolheu. Deus te chamou pelo nome. Deus te chamou para ser filho amado dele. Você é escolhido do Senhor. Por mais que as situações pareçam estar todas contra você, o Senhor está a seu favor. Glória a Deus. O Senhor está lutando as suas causas, o Senhor está batalhando as suas batalhas. O Senhor não nos deixa só. No versículo 3 ao 6, nós lemos aí que Ziba, o servo de Saul, ele dá o relatório a Davi. Ele fala: um dos filhos de Jonatas está vivo, mas a sua situação não é nada boa. Resumindo, ele fala: eu conheço Jonatas, Mefibosete está vivo, mas a sua situação não é nada boa, porque ele fala a identidade atual de Mefibosete. O próprio nome significa vergonha. Para começar, ele fala onde nós lemos que ele está em Lodebar, a terra onde ele foi abandonado. Ele fala que ele é aleijado dos 2 pés. Ele estava sem chão, como sem chão, sabe? Estava se sentindo sozinho, abandonado. 2 Samuel 4:4 fala assim, ó: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou cair e ele ficou aleijado. Olha o cenário que Mefibosete estava vivendo. O seu avô Saul havia morrido em batalha. O seu pai Jonatas havia morrido em batalha. E ele estava agora se sentindo só. Se sentindo abandonado. Lá em Lodebar. Talvez é assim que você esteja se sentindo. É como se você estivesse sem chão. Você olha e não vê onde pisar.
Parece que você só pode ficar onde você está, porque se você der um passo é tão incerto, e você não consegue olhar para Cristo, você não está tendo força para olhar para Cristo e entender que você muda o passo e Cristo vem e põe o chão. Você não está tendo fé para isso. Nós precisamos crer que em todas as situações que nós sentimos que é como se estivéssemos sem chão, o Senhor Jesus vai colocar o chão na nossa frente. É o Senhor Jesus que vai providenciar o nosso futuro. É o Senhor Jesus que vai providenciar as estratégias. É o Senhor Jesus que vai nos dar a direção. É o Senhor Jesus que vai nos mostrar o foco, qual a gente precisa ter. E aí a gente fica talvez nessas incertezas, preocupações, medo, porque estamos como abandonados em Lodebar. Parece que todo mundo nos largou. Parece que os nossos pais nos largaram. Os meus tá parecendo não, tá, irmãos? Mas talvez essa é a sua situação hoje. Cada um de nós temos uma área a qual o Espírito Santo quer tratar. Eu não sei qual é a área que o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa noite, mas se o seu coração for terra fértil nessa noite, eu tenho certeza que essa semente vai entrar e vai germinar nesse solo fértil. E aí então, por conta desse cenário de morte, abandono, rejeição, ferida, tristeza, se instala agora em Mefibosete essa autoestima baixa, como se fosse uma depressão. 2 Samuel, que nós lemos, o versículo 8, vai falar assim: Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Olha como Mefibosete estava se sentindo, como um cão morto. O que é um cão morto? Alguém desprezado, alguém abandonado, se sentindo sujo, se sentindo desamparado. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, como você se vê? Como você está se sentindo nessa noite? Quais são as coisas que falam ao seu respeito, que fazem com que você se sinta assim, como um cão morto? O que aconteceu na sua vida lá atrás, que hoje você se sente assim como um cão morto, sujo, rejeitado, abandonado, ferido? O que é que aconteceu no seu passado? Ou o que está acontecendo com você, que você está desencadeando assim dentro de você esses sentimentos de abandono, de rejeição? Quais são as vozes que você está dando crédito? Será que são realmente essas vozes que estão dizendo para você que realmente você é um rejeitado? Você é um abandonado? Talvez você está escutando assim: ó, ninguém te quer, você não serve para nada, ninguém precisa de você, você não tem nada para oferecer. Mefibosete não tinha nada mais para oferecer. Mefibosete estava como um cão morto, mas o rei mandou chamar ele de volta para a mesa. O rei chamou ele para restituir as coisas que ele havia perdido. Ele tinha 5 anos, irmãos. Quando isso tudo aconteceu na vida dele, ele era um menino. Eu imagino a Nicole, 4 anos, você pode comparar, 4 anos. O que é 4 anos para sofrer isso tudo na sua vida? O pai morreu, o avô morreu, como se não bastasse isso tudo que aconteceu. A ama dele, né, a serva, como se a babá dele, foi pegar ele às pressas para fugir, para correr. Ainda deixa o menino cair e fica aleijado dos 2 pés, como se não bastasse já o cenário trágico que estava na vida dele. É como eu disse, irmãos, às vezes ela não queria fazer isso com ele. Muitas pessoas às vezes não querem fazer algumas coisas com a gente, mas elas fazem. Na tentativa de ajudar, elas nos ferem. Não é culpa delas. Por isso nós precisamos aprender isso nessa noite, a decidir honrar, mesmo quando não parece ser para honrar, a desistir da vingança de uma vez por todas, a mostrar bondade. Eu estava preparando essa mensagem, eu falei: eu vou falar isso não, mas eu vou falar coisa simples. Seja mais gente boa. Seja mais gente boa. Esse mundo está precisando de mais gente boa, sabe? De alguém virar para você e falar assim: cara, você é gente boa,
Menina, você é gente boa. Sabe o que é gente boa? Pessoas com boas intenções. Isso não vai garantir a nossa salvação, porque a nossa salvação não são por obras. Nossa salvação é pela graça, é pela fé. Mas isso contribui muito com a salvação que nós já entendemos que ganhamos. Porque quem entende que é salvo, ele vive fazendo coisas boas. Porque ele entende as coisas maravilhosas que Deus fez por ele. O mundo está precisando demais que a gente seja um pouquinho mais gente boa. Sabe, irmãos? E nós não podemos escolher pela vingança. Sempre quando alguém te ferir, alguém virar as costas, alguém não te entender, às vezes alguém não está entendendo você. Hoje eu vi um desenho de uma girafa pintando um leão. Aí a girafa tem aquele pescoção e o leão estava de frente para ela. Mas como ela tem um pescoção, o ponto de vista da girafa era o quê? As costas do leão. Mas nós que somos menorzinhos, se a gente fosse pintar o leão, a gente pintaria o quê? A juba, o olho. Ela não, ela fez o quê? Pintou as costas. Ponto de vista diferente. Olha quantas mentes pensantes tem aqui dentro. Quantas mentes pensantes tem na sua casa? Quantas mentes pensantes tem em Muriaé? Nossa Deus, aí nós vamos para o Google Maps, né? Vamos abrir o mundo inteiro. Irmãos, é muito difícil eu pensar igual a você. E é muito difícil você pensar igual eu. Mas é muito fácil nós lembrarmos que nós somos filhos de um mesmo Pai. E quando nós lembramos que nós somos filhos de um mesmo Pai, nós lembramos que nós temos uma mesa a qual todos nós podemos se sentar juntos. E ainda que exista diferença, nós continuamos sendo iguais. E aí é onde a gente precisa aplicar o versículo que a gente leu. Amem-se com amor fraternal. Tenham prazer de honrar uns aos outros. Ainda que um pense de um jeito e você pense de outro. Isso não é problema para a gente conviver bem. Isso é questão de paciência, longanimidade, bondade. Olha quantas coisas nós precisamos aprender. Cada um de nós. Cada um de nós. Precisamos aprender, irmãos, com o Espírito Santo de Deus. Se tem um bom professor, é nosso amigo Espírito Santo de Deus. Como ele me ensina. E eu sei que ele te ensina também, todos os dias. Só que a gente está indo pouco para essa mesa. E aí quando a gente vai pouco para essa mesa, a gente come pouco. Hoje o Nicolas me perguntou: mãe, a igreja não pode ser só no domingo? Hoje eu estou morrendo de sono. Aí eu, arrumando, correndo, ainda fui explicar para ele: meu filho, vou deixar você sem comer hoje na janta, amanhã, sexta, sábado, domingo eu vou te dar almoço. Não, mãe, eu não aguento. Por que você não aguenta? Porque eu vou morrer. E eu falei: pois é, filho, a gente não é feito só de carne, osso, corpo físico. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. E esse espírito também ele precisa se alimentar. Aí eu joguei a pergunta para ele. Nós nos alimentamos na quarta, no domingo, quando der na igreja, nós nos alimentamos em casa. Mas se nós nos alimentarmos só no domingo, eu acho que não vai matar a nossa fome, não. Aí eu falei com ele assim: e por que a gente precisa se alimentar a alma? Por que a gente precisa alimentar o espírito aí? Porque vai morrer. Eu falei: justamente. E aí que acontece, irmãos? Às vezes a gente está indo pouco comer ao redor dessa mesa com o nosso Pai. A gente está se alimentando pouco. A gente está desfrutando pouco do que o Pai tem para nos dar. A gente está indo pouco ao convite que o rei está chamando. A gente está muito ocupado, sobrecarregado, né? A gente vive ocupado. Isso não é... Eu sei que isso talvez não é culpa sua, né? O próprio sistema nos empurra para isso. Mas nós podemos organizar a nossa agenda. Organizar o nosso tempo. Para a gente lembrar de comer também na mesa do Pai. E não comer só o frango assado no domingo, né? Mas alimentar todos os dias daquilo que realmente vai nos trazer força, esperança, ânimo, vigor. É essa palavra aqui, é essa comida nessa mesa do rei
que é o tutano que a gente precisa se fortalecer. Comer para ficar forte. Porque aí quando vier esse sentimento de rejeição, talvez o passado trazer alguma coisa na sua cabeça, talvez um enviado, né? Talvez venha e fala para você aquilo que você fez lá atrás, aquela atitude que você teve, e aí você traz a sua memória o que pode te dar esperança. Eu estava lendo hoje, acho que foi ontem, o devocional de ontem, falando um pouquinho sobre Paulo. Se Paulo tivesse ficado preso ao passado dele, tanto que ele perseguiu a igreja, e agora ele tem um encontro com Cristo, ele vai ficar se martirizando até quando? Ai, mas quantos cristãos eu matei, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu persegui os crentes. Irmãos, larga o seu passado para trás, olha para frente. Se você não olhar para frente, você não vai prosseguir para o alvo que é Cristo. O nosso alvo é Cristo e Ele está lá na frente. Se a gente ficar preso ao passado, ao qual o próprio Cristo já esqueceu, isso vai acabar com você. Isso está destruindo a sua vida. Vai para essa mesa, ouve o convite do rei, ouve a voz de Deus. Não fica ouvindo os seus pensamentos, que às vezes, muitas vezes, pensamentos são pensamentos que estão te destruindo, estão te consumindo. Quando o pensamento ruim vier, você vai para a palavra, você vai para a oração. Talvez ele demore um pouquinho a sair, mas ele vai sair no nome de Jesus. Porque essa palavra que é água, ela entra, ela vai purificando. Não adianta a gente tirar algo ruim sem colocar alguma coisa boa. A palavra precisa estar enxertada dentro de nós. Ouça a voz de Deus, ouça o que Ele está dizendo ao seu respeito. Esquece o seu passado. Esquece o seu passado. Larga o seu passado onde ele precisa ficar. E se alguém vier te lembrar do seu passado, algumas vezes, irmão, vem umas pessoas e vem falar: Kelly, quem te viu, quem te vê. Misericórdia, irmãos. Isso, irmãos, é muitas vezes a voz do diabo, querendo trazer, lembrar para você, falar assim: ó, você não merece o lugar na mesa do Pai. Tudo que você fez lá atrás, você não merece comer essa comida do rei. E as pessoas vão usando de julgamento em cima de você. Irmãos, eu não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu fui pregar numa igreja. A pessoa me apresentou pela menina que tacava mamona na cabeça dos outros, irmão. Eu já estava nervosa para ir pregar. A pessoa nem me apresentou. Isso aqui é missionária Kelly. Pelo menos assim, só falar assim já estava bom. Não precisava nem ter esse elogio. Mas a pessoa falou assim: aquele tacava mamona em todo mundo na rua. Ô menina! Irmãos, eu fiquei meio sem graça. Aí a única saída que eu tive foi assim: irmão, mas Jesus me mudou, tá? Hoje eu não tampo mamona ninguém mais não. E aí eu comecei a pregar, fui conseguir. Meu irmão, mas às vezes é difícil. O diabo quer trazer umas coisas lá de trás que nem você lembra mais. Não aceita não, irmãos. Quando alguém vier falar do seu passado, você fala assim: ó, não existe mais não, tá? Ficou lá atrás. Nova criatura, nova vida. E aí a gente precisa estar o quê? Com a palavra enxertada em nós. Pra gente falar com a pessoa: tudo se fez novo, hoje eu tenho uma nova vida. Jesus me libertou. Jesus construiu uma nova história. Nem Jesus lembra mais. Para de ficar agarrado lá atrás. Sabe, viva a nova história que Deus tem para você. Viva a nova vida que Deus tem para você. Versículo 7. O rei Davi resgata a identidade de filho na vida de Mefibosete. Nós precisamos ser assim como Davi. Muitas pessoas estão precisando simplesmente de uma palavra de incentivo. Sabe? De uma atitude de incentivo. De um sorriso que incentiva ela a continuar. Muitas pessoas estão precisando disso. E aí, ao invés da gente ir lá ajudar, a gente acaba de jogar ela lá no chão. Às vezes um olhar, irmãos, destrói a gente por dentro. Um olhar diferente destrói. E aí você começa a pensar: eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. Meu Deus, é alguma coisa que eu fiz lá atrás. Como é que eu vou... Você enlouquece se você se alimentar disso. Ei, silencie o seu coração. Escute a voz de Deus te chamando de filho amado nessa noite. Escute a voz de Deus te chamando para a mesa nessa noite. Escute a voz de Deus dizendo para você que você não é tudo isso que você viveu lá atrás.
mas que você é alguém que tem uma nova história com Ele. Você é alguém que largou tudo isso para trás para viver uma nova história com Ele. Ouça a voz de incentivo nessa noite. Ouça a voz que diz: filho meu, continua, não desanima. Ouça Deus falando. Ouça Deus te levantando nessa noite. Ouça Deus pegando em suas mãos e te erguendo novamente. Aleluias. 2 Samuel 7, ele fala: não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Olha o que ele diz: vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. O que é isso, irmão? Restituição. Glória a Deus. Tudo aquilo que o seu passado te roubou de viver com Cristo, quando Jesus restaura a sua identidade, quando Jesus restaura a sua vida, Ele restitui tudo novo outra vez na sua vida. Glória a Deus. Ele restitui todo o tempo perdido no mundo. Ele restitui trazendo vida abundante para você. Ele restitui trazendo novas estratégias. Se preciso for, Ele te traz novo emprego. Se preciso for, Ele te traz novos cargos. Se preciso for, Ele levanta você do lugar mais baixo que você está, simplesmente para você se sentar à mesa e você lembrar que você ainda é alguém. Glória a Deus. Que você é escolhido do Senhor, que pode o mundo inteiro virar as costas para você ou apontar o dedo para você. Como Ziba, que nós lemos, o servo, não falou por maldade, mas olha o comentário que ele teceu a respeito do Mefibosete. Está lá em Lodebar, ó, aleijado dos 2 pés. Nosso Deus, irmão, não tinha nenhuma qualidade para lembrar, né? Tinha que lembrar só das coisas ruins que aconteceu na vida dele. Sabe, irmãos? O versículo 11, parte B, diz: e daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi. Oh, irmãos, isso é lindo demais. Como se fosse um de seus filhos. Irmãos, isso aqui é pertencimento. Isso aqui é eu e você. Quando o rei mandou nos chamar, assim como o rei Davi mandou chamar Mefibosete, nós não merecíamos estar na mesa com Deus. Nós não merecíamos essa comunhão com Deus por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos convidou. Ele não olhou para os nossos defeitos. Ele não olhou para a nossa aparência. E Ele também não olhou para o nosso passado. Ele simplesmente olhou para nós e encontrou um filho amado. Aleluia! Que o filho poderia estar se sentindo rejeitado, mas para Ele não é essa identidade. Não é essa identidade que Deus vê. Não importa a situação que você esteja, não importa o seu passado, não importa a sua descendência, não importa o seu nível social, não tenha medo. O convite não tem nada a ver com você. O convite não tem nada a ver com o que eu e você pode oferecer. Nós cantamos aqui hoje que eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. É assim que Mefibosete, um nome difícil, se encontrava. Lohan e Alessandra. Pensa bem antes de pôr Mefibosete, esse nome no fim de vocês, tá? Que é um nome bem difícil. Nós vamos chamar ele de Zete, porque é bem difícil de falar. Irmãos, mas o convite não tem a ver com a gente mesmo, não. O convite tem a ver com Ele. Quando Ele te chamou, Ele não olhou para você. Glória a Deus que Ele não olhou para mim, irmãos. Glória a Deus que Ele não olhou para as minhas limitações, para os meus defeitos, para aquilo que eu tinha para oferecer. Mas como eu estava falando da música, né? Mefibosete também não tinha nada para levar para o jantar. Não tinha nada para levar para aquela mesa. Ele realmente estava com muita fome e muita sede. É você que está aqui nessa noite que está se sentindo assim? Parece que tem um vazio dentro de você que não é preenchido por nada. É uma fome dentro de você que nada para essa fome. Nem o maior cachorrão que eles colocam até ovo de codorna e muriaé não preenche essa fome. E não vai preencher.
Você pode beber a água daquele filtro mais moderno que existe, aquele que filtra, que você só, talvez se você subiar, ele desce a água lá limpinha para você. Não vai matar a sua sede. Você vai beber dessa água e você vai tornar a ter sede. Mas existe uma água viva que, se você beber, você nunca mais terá fome e você nunca mais terá sede, porque é um sentimento de preenchimento tão forte quando Jesus te encontra, irmão, que você não quer saber de mais nada. Você não quer saber de mais nada, simplesmente de Jesus. Simplesmente você quer saber o que Jesus pode te oferecer, o que Jesus tem da presença dele para compartilhar com você. Nada mais te satisfaz, nada. Você pode se entupir de pornografia, não vai te satisfazer. Você vai acordar mal no outro dia, triste, angustiado, porque isso fere o princípio de Deus. Você pode trair o seu marido, trair a sua esposa, como se você estivesse loucamente desesperado, precisando de mais alguma coisa, porque só o seu esposo, sua esposa não está resolvendo para você. Super homem, super mulher deve ser, né? E aí no outro dia você vai acordar mal, angustiado. Você pode trair o seu relacionamento com Deus, trocando ele por um relacionamento qualquer aí. Uma noite de prazer, talvez. No outro dia você vai acordar desesperadamente faminto. Você pode se entupir de bebida alcoólica. Você pode usar droga até não aguentar mais. Irmão, você pode ficar desesperadamente louco por qualquer coisa que esse mundo tem a oferecer, mas não vai te preencher. Você vai acordar no outro dia vazio, angustiado. Mas se você ouvir esse convite de Deus nessa noite, você pode ter certeza que você vai sair daqui tão cheio, que você vai transbordar da presença de Deus. E nada disso vai tomar o lugar de Jesus, porque Jesus é o que nos preenche. Larga para trás aquilo que te atrapalha de servir a Deus. É o seu passado? Larga para trás. Vida nova, olha para frente. É o pecado que está te impedindo? Nós não cantamos o final da música, mas o final da música fala assim, ó: casa comigo, Jesus. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. E ele fala: casa comigo, Jesus. Você está precisando colocar uma aliança no seu dedo, mas não é de outros relacionamentos qualquer, não. Você está precisando casar com Jesus. Você está precisando assumir um relacionamento verdadeiro com Cristo e falar: Jesus, nada mais toma o seu lugar na minha vida. Eu fiz um compromisso com o Senhor e eu vou cumprir, assim como Davi fez com Jonatas e cumpriu a promessa. Se você fez uma promessa com Deus, honra essa promessa também que você fez. Honra a promessa, honra a aliança que você assumiu com Jesus um dia. Não abandone essa aliança. Aleluias. Nós estamos terminando. João 1, 12, 13 fala: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aleluias. Você é filho. Você nasceu de Deus. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés 2 Coríntios 5,17 diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. Feche os seus olhos. Enquanto essa canção está sendo ministrada,
Eu gostaria que você fixasse bem forte aí no seu coração essa frase: o rei mandou me chamar. Grave isso: o rei mandou me chamar. Aleluias! Pense sobre isso nesse momento. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, eu não sei se está sendo esse cenário trágico, como foi de Mefibosete, abandonado, rejeitado, ferido. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite, e o rei tem um compromisso com você, e o rei quer cumprir a promessa dele com você. O rei está te convidando à mesa, o rei está te convidando para que você se alimente dele. O rei está te chamando à mesa e te dizendo que você, assim como Mefibosete foi como um filho para Davi, você também é um filho para Deus. Aleluias! Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Aleluias! Quem sou eu? Aleluias! Adora o Senhor. Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Diga isso para Deus. Quem sou eu para ti? Aleluias! Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Aleluias! Eu quero orar com você. Assim como Davi convidou alguém que era rejeitado, alguém que se sentia ferido, alguém que estava angustiado, e resgatou a identidade de filho na vida dele, de Mefibosete. Assim também Deus quer fazer com você nessa noite. Você que se sente assim ferido, angustiado, rejeitado, o Senhor Jesus está te convidando para a comunhão. Eu não sei se você gostaria de dar um passo à frente para eu orar por você, mas se você quiser, chegue um pouquinho mais, nós vamos interceder pela sua vida. Mas eu gostaria de dizer isso para você nessa noite. O rei mandou te chamar. Ainda que pareça que ele te esqueceu, ainda que pareça que a situação é caótica, o rei está te convidando para ficar pertinho dele. O rei está te convidando para você se sentir amado, se sentir filho. Mesmo sendo improvável, você é escolhido. Mesmo se sentindo incapaz, você é vencedor. Aleluias! Oh, Pai, nesse momento, Pai, eu quero interceder por cada vida, Senhor, que escutou essa palavra nessa noite. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão online, meu Pai. Ah, Jesus, que o Senhor seja, Senhor, o preenchimento na vida de cada um de nós. Que possamos sentir esse valor de pertencimento nessa noite. E nós queremos dizer muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos escolheu, mesmo sem merecermos, Senhor, mesmo sendo incapazes, Senhor. Ah, meu Deus, mesmo com as nossas limitações, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos lavou, o Senhor nos resgatou, o Senhor escreveu uma nova história na nossa vida. O Senhor nos deu a oportunidade de te chamar de Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de ser chamados de filhos, o Senhor nos deu a oportunidade de ter comunhão com o Senhor e nunca mais precisar de nenhum prazer momentâneo, Pai, e de nunca mais precisar ferir o teu coração, e
nunca mais se sentir como um cão morto, Senhor. Muito obrigado, nós queremos dizer nessa noite. Muito obrigado, nós queremos dizer nessa noite, Paizinho. Nós queremos demonstrar ao Senhor a nossa gratidão por tamanho amor, Senhor, por nos escolher. Oh, Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada por nos alimentar todos os dias. Não deixe que esse alimento, Senhor, se esfrie por nós demorarmos irmos a essa mesa, mas que possamos ouvir como uma mãe chama o seu filho: vem almoçar, meu filho. Mas que possamos ir correndo enquanto o alimento ainda está fresco, enquanto o alimento está quente. Reaviva dentro de nós essa chama, esse desejo, essa fome, essa sede pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu alimento, meu Pai. Se estava alguém aqui nessa noite com fome, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ser preenchida pelo Senhor, que a tua presença possa ser manifesta dentro de cada coração. Espírito Santo de Deus, não nos dispensa vazios, mas que possamos ir embora ser transbordantes do Senhor. Obrigada, Pai, é tudo que nós queremos declarar nessa noite. Obrigada, Paizinho. E nós declaramos, Pai, nessa noite: cuida da nossa casa, cuida da nossa família, Pai. Hoje, culto da família, meu Deus, aquilo que estiver faltando dentro do nosso lar, aquilo que estiver exageradamente, Senhor, dentro do nosso lar, retira. Nos ajuda a tirar tudo aquilo que impede o Senhor de manifestar a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua presença, porque nós queremos dizer não para o pecado, nós queremos dizer não para o mundo, nós queremos dizer não para tudo aquilo que fere os teus princípios, mas nós queremos olhar para o Senhor e só enxergar o Senhor como o nosso verdadeiro amor. Obrigada, Senhor, por se estabelecer dentro de nós a tua casa. Fica conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Pode se sentar. Vou chamar, eu vi o pastor Marcos. Está encerrando o culto. Glória a Deus. Você foi abençoado, irmãos? Glória a Deus. Eu fui. Amém. Quero agradecer você que esteve online. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai, Senhor Jesus, nós vamos estar orando para encerrar, orar pela vida.